Olá, gente, mais um vídeo. Dessa vez vamos falar de técnicas de interpretação e esse vídeo vai funcionar como uma espécie de introdução ao playlist que eu estou fazendo com cada hexagrama um por um, tá? Então, se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho porque eu vou subindo vídeos com o análise de cada hexagrama um por um, que a ideia é que funcione como uma guia, para que quando você tira uma resposta tenham aonde consultar, porque realmente não tem esse material, nem no YouTube, nem em outras plataformas. É realmente difícil encontrar material bom e em profundidade, né? Então a ideia é essa. E então, primeiro passo, gente, vou repetir mais uma vez, é entender a natureza do hexagrama. A natureza do hexagrama, a qualidade temporal do hexagrama. Cada hexagrama é um tempo de. Então, é um tempo de quê? E como isso se relaciona com a situação da qual eu estou perguntando e, particularmente, com a pergunta, né? Que sabemos que é o contexto, é o marco onde a resposta faz sentido, né? E uma forma interessante de a gente entender um pouco a natureza dos hexagramas é ver de onde o hexagrama vem e para onde ele vai, né? Porque existe uma sequência linear, lógica, dos hexagramas um atrás do outro. Existe também uma sequência entre dois hexagramas, né? O 3 e o 4 e o 5, né? O 6 e o 7, o 8 e o 9. Existe essa questão. Inclusive, alguns hexagramas, quando saem com todas as linhas mutantes, vira o hexagrama que vem, né? Ou para trás, no caso do recetivo, vira o criativo. Então, é bom, sabe, para entender a natureza dos hexagramas, você ver essa sequência. Não é à toa que no segundo livro de Wilhelm, onde tem os comentários de Confúcio e discípulos, o primeiro comentário que aparece é a sequência. Não, isso não é à toa. É porque realmente existe uma sequência. E já essa sequência dá uma pista de qual é a natureza do hexagrama. Por exemplo, no hexagrama 3, que a gente acabou de ver, já na sequência dá uma pista bem clara, né? Se trata dos seres individuais. Quando se encontram céu e terra, nascem os seres individuais, né? Então isso já dá uma pista do hexagrama. Logicamente que a gente tem que ter em conta a questão das analogias, porque o I Ching fala de tudo o que há na manifestação, mas fala simbolicamente. Então a gente tem que analisar as analogias e fazer as analogias. Tem que soltar a imaginação, tem que soltar o análise para ver como isso se encaixa na situação. E cuidado, porque existe uma questão que é a seguinte: as respostas do I Ching sempre são, no mínimo, razoáveis. Logicamente que tem algumas que estão muito na cara, como aquela, por exemplo, que eu fiz a respeito da possibilidade de ser evitada uma terceira guerra mundial. O I Ching respondeu com o hexagrama 5, espera no buraco, vai ter um derramamento de sangue, não tem o que fazer, vai se cumprir o destino, etc, etc. Essa resposta estava muito, muito na cara. Às vezes não é tão assim. Mas o que acontece? Todas as respostas do I Ching, de algum jeito, de forma diferente, elas estão falando do mesmo conflito, da mesma relação entre interior e exterior, entre mesmidade e outredade, entre o superior e o inferior, porque todos os hexagramas falam, né? Vocês sabem que tem o trigrama inferior, que é o interior, e tem o trigrama superior, que é o exterior, é o fora. Então, todos os hexagramas, em certa medida, de diferente maneira, falam da mesma coisa, só que em diferentes qualidades temporais. Então, todos os hexagramas vão dar uma resposta razoável. Isso é o que faz que muitas pessoas se confundam um pouco com a questão das consultas através dos sites, através dos algoritmos. Porque o que acontece? O algoritmo não tem condição
de incluir o acaso. Então ele simula um acaso, escolhendo hexagramas aleatórios, ele simula esse acaso e dá uma resposta. Essa resposta, de algum jeito, vai sempre fazer sentido. Embora a gente não vai entender nada, mas tem aquela coisa de que todos os hexagramas falam de diferente forma daquela relação entre interior e exterior. Então a pessoa fica com a sensação de que a coisa fez sentido e a coisa não tem nada a ver com nada. Eu me encontrei em várias situações com consulentes meus que eu perguntei, você consultou através do site? Sim, aí cai a ficha, né? Porque eu decía, cara, isso aqui não tem coerência. Né? Quando você vai analisar a coisa a fundo, e você tem a capacidade de fazer isso, aí você diz que tem alguma coisa aqui que não está batendo, entende? Então você tem que ver como essa qualidade temporal, a natureza do hexagrama, bate com a situação da qual você está consultando, ok? O segundo passo, gente, é entender a natureza particular das linhas mutantes. Vocês já viram como eu estou estruturando os vídeos sobre os hexagramas? Quando eu passo para as linhas mutantes, eu vejo a ver que hexagrama complementar daria se saísse essa resposta com essa linha mutante sozinha. Entende? Porque esse hexagrama complementar vai ter coerência com essa linha mutante. Inclusive, embora a linha mutante do hexagrama complementar não se considere na resposta do ponto de vista ortodoxo, ela também tem uma relação, faz sentido. Essa linha mutante do hexagrama mutante, né, em relação à linha mutante do hexagrama principal. É muito importante entender as linhas mutantes, porque o hexagrama principal dá a informação geral, dá uma informação geral, mas a linha mutante é a que dá a informação pontual. Em termos da resposta, a linha mutante pesa mais ainda que a informação geral do hexagrama principal. Né? A linha mutante pesa mais, é mais importante que até a informação geral do hexagrama. Ok? E depois o hexagrama complementar. Esse seria um jeito de estudar e analisar as linhas mutantes. Depois, aquela coisa que eu já falei várias vezes, associar a resposta, por exemplo, você tem 2, 3 linhas mutantes ou uma só, e você tem que associar a ver se está falando dos atores que estão involucrados na situação. Tem que analisar, se for o caso dos atores, você pergunta de uma situação onde tem vários atores, né? Bom, ok, quem são esses atores? Como estão representados nessas linhas mutantes? Que relação de correspondência ou não tem entre esses atores? Que relação de solidariedade tem? Isso é muito importante, porque se você pergunta, por exemplo, sobre contratar a uma pessoa e você tem uma relação de correspondência antagônica, provavelmente você não deveria contratar a essa pessoa. Ou você pergunta sobre uma relação de casal e você tem uma relação de correspondência às linhas que é correspondente, que é complementar, é uma coisa. Se é antagônica, é outra coisa. Então você tem que considerar esses detalhes nas linhas mutantes, ok? Eu, por exemplo, numa época, eu perguntei, eu estava pensando na possibilidade de mudar para outro país e pensando, bom, o que eu vou fazer, né? Porque mudar para outro país, começar uma vida de zero, né? E eu perguntei sobre 4 profissões que eu exerço, e o Xin me respondeu com 4 linhas mutantes no hexagrama 1, o criativo. E cada uma dessas linhas mutantes, na medida que eu fui analisando, eu vi que correspondia com cada uma das profissões que eu estava
consultando. O hexagrama complementar foi o hexagrama 3, a dificuldade inicial, completamente lógico, né? Iniciar uma vida de zero em outro país, né? Com outro idioma, tem que ser difícil, né? Mas o interessante é que você tem que ver se se trata de atores no hexagrama, se se trata de opções, se se trata de diferentes atitudes que você próprio está tendo perante a mesma situação, ou enfim, você tem que utilizar a imaginação, utilizar a capacidade de análise e encontrar as associações correspondentes, né? E quarto, que é o mais importante, vocês têm que entender que o I Ching conversa com a gente. O I Ching não é um objeto inanimado, sabe? O Ocidente tem essa coisa, sabe, de que os objetos são inanimados, não têm vida. Olha, o I Ching não é um livro de papel ou digital, não é um objeto inanimado. Não é uma autômata. As pessoas usam o I Ching, tem um vínculo com o I Ching que é até respeituoso, sabe? O I Ching não é um autômata, tipo uma inteligência artificial que você pergunta nananana e responde nananana. Não funciona assim. O I Ching conversa com a gente, você precisa entender isso. Porque o que acontece? Eu sei que parece uma loucura, mas o I Ching está vivo. Ou seja, o espírito do I Ching que responde através do I Ching está vivo. É o Tao. Você pode chamar do jeito que você quiser, né? Pode chamar de inconsciente coletivo, pode chamar de plano psicoide, como fala Jung, pode falar de inconsciente, pode falar de Deus. Eu chamo de Tao. Cada quem pode chamar do jeito que for, mas o importante é entender que está vivo, que sabe tudo, que sabe quem é você, que conhece você mais do que você se conhece. E que está vivo, e que está onipresente. E ele vê o que você está perguntando. Ele conhece a situação melhor do que você. Então você tem que conversar com o I Ching como você conversa com uma pessoa. Entende? Você vai se encontra com um amigo, com uma amiga, né? E fala tipo, oh, meu casal está balançado, né? Aí a pessoa não vai dar uma resposta de autômata. A pessoa vai dizer, por exemplo, né? Poderia dizer, porque vocês são muito diferentes, ou vocês têm interesses muito diferentes, ou vocês têm pouca lealdade porque são galinhas, ou um dos dois é galinha demais. Pode falar muita coisa, pode falar, não, o que acontece também é que vocês estão muito preocupados, trabalhando muito, e isso bate no casal, e blá blá blá, ou seja, não vai dar uma resposta automática. E depois vai dizer, eu acho que vocês deviam conversar, eu acho que vocês deviam encarar uma terapia juntos, eu acho que vocês deviam viajar juntos, ou seja, o hexagrama principal do I Ching vai descrever a situação e vai argumentar sobre essa descrição. E o hexagrama complementar vai dar o conselho e vai dizer o que vai acontecer se continuar nessa direção, a situação. E vocês têm que assumir isso como uma conversa. Desse jeito vocês vão conseguir exprimir toda a informação, ou pelo menos quase toda a informação que tem em uma resposta. A gente, às vezes, as respostas vão a assuntos muito gordos, né? Isso acontece muito nas sessões de terapia de I Ching que eu tenho muitas vezes com pessoas. Acontece que com uma resposta só, a gente tem material inconsciente para várias sessões, porque às vezes se trata de um assunto que precisa ser penetrado e demora até a pessoa conscientizar o que precisa conscientizar. Às vezes, com uma resposta do I Ching, dá para muito.
Então, quer dizer, é o tipo de vínculo que vocês têm com o I Ching que faz uma grande diferença, porque o I Ching sabe o jeito em que vocês se vinculam com o I Ching. E, por exemplo, existe um detalhe, o I Ching não conversa com todo mundo do mesmo jeito. Tem gente, por exemplo, que pede para eu fazer a consulta, para eu jogar as moedas. Porque, o que acontece? Do mesmo jeito que vimos agora como você tem que conversar com o I Ching como com uma pessoa, com um ser vivo, com Deus, né? No meu caso, né? Para mim, o I Ching é a voz do Tao, é a voz de Deus, né? Mas, por exemplo, imagina que você vai conversar com uma pessoa, vai explicar um assunto, e a pessoa não entende nada do assunto, né? Você vai tentar explicar de um jeito tal, você vai tentar se adaptar, se sincronizar com o nível de entendimento dessa pessoa. Uma criança ou um leigo, por exemplo, um físico, né? Ele vai explicar para mim uma teoria física, que eu sou um leigo, do mesmo jeito que ele vai explicar para outro físico? Não. Ele vai ter que se adaptar a meu nível de entendimento, porque a pessoa está interessada em que eu entenda, então tem que começar a fazer todo tipo de analogias. Então, com o I Ching acontece uma coisa similar. O I Ching sabe quem é você. O I Ching sabe qual é a sua capacidade de entendimento. Entende? O I Ching sabe o vínculo que você tem com ele. O I Ching sabe também o vínculo que você tem comigo, com esse canal. Então, gente, não esquece de dar like e tudo mais, que o I Ching está olhando. Não, brincadeira, brincadeira. Mas é muito importante, sabe, o jeito que você se vincula com o I Ching, porque vai aparecendo algo que eu não vou tratar nesse vídeo, isso vai ser material para um vídeo próximo, mas que tem a ver com uma certa mediunidade que se desarrolla a partir de esse vínculo, ok? Então, vai considerando todos esses aspectos e proximamente eu vou fazer um vídeo tratando da questão da mediunidade. Então, gente, não esquece de dar like e tudo a mais. Até mais.